A notícia de que a agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu a nota de crédito do Brasil é uma péssima notícia para o país e, mais do que isso, ela mostra como é absurdo que o mercado financeiro brasileiro diga que prefere Geraldo Alckmin a Lula. A agência de classificação de risco Standard & Poor's, uma das ditas três irmãs, que tem ainda a agência Fitch e a Moody's, são as três agências que orientam o mundo, os investidores internacionais, sobre quais os melhores e mais seguros países para investir em todo o mundo. Antes de falar dessa má notícia e das lendas que a mídia e o Temer estão construindo sobre esse rebaixamento da nota do Brasil, vamos repensar o seguinte. É estarrecedor que o mercado diga que prefere que um presidente do PSDB seja eleito para governar o país a partir de 1º de janeiro de 2019. Será que o mercado esqueceu o que foi que o PSDB fez com a economia deste país quando governou? Vamos ver apenas algumas manchetes do descalabro que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, no que diz respeito à economia do país. Primeiramente, o PSDB manteve um regime cambial falso, mentiroso, usado para ganhar a eleição presidencial de 1998, quando o Brasil já estava quebrado, e o Fernando Henrique disse que não, que estava tudo bem e que só haveria problema se o Lula ganhasse a eleição. E aí o Fernando Henrique conseguiu se reeleger em 1998 e em seguida ele fez aquilo que ele acusava o Lula de fazer se vencesse a eleição. Em janeiro de 1999, o Fernando Henrique desvalorizou o real e isso causou um grande problema à economia, porque como o dólar estava congelado, um monte de gente naquela época fez dívidas em dólar, começaram a financiar carro em dólar. Então quem não nasceu ontem e tem cérebro deveria se lembrar do que foi que aconteceu com o Brasil no estertor, no fim do governo Fernando Henrique, quando ele literalmente arrebentou com a economia brasileira. As manchetes mostravam desemprego disparando, economia paralisada, o país sem reservas cambiais que são necessárias para garantir aos investidores que o país vai pagar as suas dívidas. Já no governo Lula foi tudo diferente. Primeiramente, em março de 2008, o Brasil chega ao grau de investimento. E por que é importante ter esse grau de investimento concedido pelas mesmas agências de classificação de risco que vêm rebaixando a nota do Brasil sistematicamente desde que o país foi vítima do golpe parlamentar de 2016? A nota de classificação de risco é importante porque o próprio nome já diz. Essas agências de classificação de risco, elas avaliam a economia dos países e dizem aos investidores internacionais que é seguro ou não investir neste ou naquele país. Muito bem, a economia durante o governo Lula só melhorou, a inflação ficou estável dentro da meta todos os anos e o Brasil conseguiu finalmente construir reservas cambiais. Um dos principais problemas que levaram o governo Fernando Henrique Cardoso a afundar é que o Brasil não tinha reservas cambiais. Então nós chegamos a ter nem 30 bilhões emprestados pelo FMI, pelo Clube de Paris e pelo Tesouro Americano. Eles fizeram uma operação de salvamento da economia brasileira que estava afundando. Fernando Henrique segurou a desvalorização do real, que era preciso fazer, e o dólar começou a fugir do Brasil, ficamos sem dólares e não tínhamos como fazer importações, ninguém queria mais colocar um centavo no país, foi um desastre, o desemprego explodiu, tudo piorou no país e o governo Fernando Henrique terminou de uma forma
tão melancólica que o impensável aconteceu e em 2002 o Brasil elegeu Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. O fato, pessoal, é um só. Vocês têm ouvido reiteradamente duas coisas. Primeira coisa, a falácia, a mentira, a invenção, o papo furado de que a economia do Brasil está melhorando. A mídia e o próprio Temer têm dito que a economia brasileira está melhorando, está tudo um sucesso. Se tivesse um sucesso, gente, não tinha rebaixamento da nota de crédito do Brasil. Esse rebaixamento da nota de crédito do Brasil, ele significa uma coisa só, que a nossa economia está uma droga. Outra mentira que está sendo inventada pela mídia e pelo Temer é que a nota do Brasil foi rebaixada por conta de não fazermos a reforma da Previdência que iria impedir que qualquer um de nós se aposentasse em vida. Isso é conversa fiada. O Lula conseguiu o grau de investimento sem tirar direitos trabalhistas e sem tirar a Previdência dos brasileiros, sem arrochar a Previdência dos brasileiros, sem tirar a aposentadoria dos brasileiros. E o Lula conseguiu a maior nota de classificação de risco da história do Brasil. Como eu já disse, essa nota é muito importante para que o país atraia investimentos e seja considerado seguro para investir. Pois é, pessoal, não adianta mentir. Você vê que a mentira tem perna curta. Eles ficam dizendo aí que a economia melhorou, aí vem a agência de classificação de risco e puxa o tapete deles, né? Bom, eu agradeço mais uma vez a atenção. Eu gostaria que você ajudasse a espalhar essa informação, porque tem muita gente acreditando aí que a economia do país está melhorando quando a gente está vendo que isso é uma falácia. Então, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal do Blog da Cidadania, curta o vídeo, que com isso, essa informação vital que eu estou dando aqui vai chegar a mais gente. Eu agradeço a sua atenção e um bom fim de semana para você.